Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, já podemos falar de sabotagem no Líbano. Por quê? Porque depois de explodir o porto, que é a única fonte econômica do país, agora a fase 2 é derrubar o governo. Então já se pode suspeitar uma sabotagem. Por quê? O governo do Líbano podemos considerar um governo apoiado pelo Hezbollah, né? É um governo, na verdade, o Michel Aoun, que é o presidente do Líbano, Michel Aoun, é um cristão xiita, né? Então, um governo cristão xiita, mas é apoiado pelo Hezbollah. E o Líbano sofre sanções econômicas porque ele tem relação com o Irã. Todo mundo sabe que tem uma crise econômica no Líbano, por culpa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos colocam sanções no Líbano por causa de sua relação com o Irã, com o Hezbollah. Mas agora, o Líbano acabou de perder o porto. O porto é importante para transporte de mercadoria e renda econômica. Era o único porto daquele país, em Beirute, o mais importante. Então agora o Líbano acabou de perder o porto de Beirute, que era muito importante para a economia. E agora começou as manifestações. Eu não sei se você se lembra, em 2011, apareceu um monte de manifestação pela democracia no Egito, na Tunísia e na Síria. Na Síria começou assim, começou com manifestação, pequena manifestação contra o governo pela democracia. Essas manifestações derrubaram o governo da Tunísia e fizeram bagunça no Egito. Mas na Síria degenerou. As manifestações na Síria, de repente, no sul da Síria, apareceu um grupo islamista radical que começava a cortar a cabeça. Os Irmãos do Islã. Em 2011 apareceu um grupo chamado Irmãos do Islã no sul da Síria, para se juntar manifestantes. E depois apareceu o Estado Islâmico e virou guerra na Síria para derrubar o governo. Então eu tenho minhas dúvidas em relação ao Líbano, que pode se transformar numa Síria. Porque destruir a fonte econômica, destruir o porto de Beirute, que é uma importante fonte econômica. Agora começaram a manifestação para derrubar o governo. Só falta aparecer um grupo de terroristas agora. Vamos ver o que vai acontecer. Porque esse governo de Michel Aoun, governo cristão, é apoiado pela Rússia, é apoiado pelo Irã, tem relação com Rússia, Irã e Síria. Mas é contra o governo libanês e contra Israel, né? Então, a Rússia vai apoiar o governo Michel Aoun. A Rússia vai apoiar o governo do Líbano, porque tem relação com o governo do Líbano e do Irã. Já o Israel quer derrubar o governo do Líbano, para colocar um governo pro-Estados Unidos e democracia. Então, essas manifestações foram organizadas. E essa crise é provocada porque sanção contra o Líbano, crise econômica, sanção econômica, crise econômica. Agora eles perderam o porto e perderam o transporte, né, de mercadoria e tudo. O porto é muito importante. E agora eles têm a cidade destruída, manifestações, e vai transformar numa guerra civil para derrubar o governo. Mas eu te garanto, vocês não deveriam tentar derrubar o governo, porque a Rússia não vai deixar isso acontecer. Vai se virar uma Síria. Então, esses manifestantes estão perdendo a cabeça. Porque vai aparecer grupo terrorista nessa história e vai virar uma Síria.